Brasil! Hoje a gente vai fazer mais uma teoria de Game of Thrones. Na verdade, não uma. Várias teorias. A gente vai falar das teorias mais loucas, se bem que eu concordei com uma, viu? Muito malucas, algumas fazem um pouquinho de sentido, outras não fazem sentido algum. Vamos analisar uma por uma, vamos ver quais são. E uma teoria que eu acredito que seja verdade, que é a melhor dessas teorias aqui, a gente deixou lá pro finalzinho, então veja o vídeo inteiro, pelo amor. As pessoas devem ter fumado muito pra fazer, é a de que o Roose Bolton, o cara lá, o pai do Ramsay, é um imortal que troca de corpo roubando a pele dos inimigos dele vestindo. Dizem que ele pode ser filho do Rei da Noite ou pode ser o próprio Rei da Noite. Mas quem é Rei da Noite? Tem uma história que a velha ama começa a contar pro Bran, que é a história do Rei da Noite. Dizem que ele era da Patrulha da Noite e ele se apaixonou por uma mulher com a pele tão branca quanto a lua e olhos tão azuis quanto as estrelas. Claramente dos outros, né? Pode ser uma mulher dos outros. Uma outra. Não teve filhos? Não sabemos se ele teve filhos, mas essa teoria acha que sim e que o filho se chama Roose Bolton. Ou ele adotou esse nome hoje em dia. Mas esse cara, ele casou com essa outra e ele transformou a Patrulha da Noite num exército pessoal dele, se coroou rei e ficou lá na muralha. A velha ama diz que esse cara pode ter sido de várias famílias. Pode ter sido um Stark, pode ter sido um Bolton. E essa teoria acha que ele foi um Bolton. Nos livros, o Bolton é descrito como ter a cara dele como se fosse uma máscara, assim, meio cinza, e que os olhos dele são azuis meio pálidos. Então são características meio estranhas que podem ter relação com os outros. Os Boltons têm o costume de esfolar os inimigos, de arrancar a pele deles. Tanto o símbolo deles é um homem esfolado, né? Umas lendas antigas falam que eles vestiam a pele dos inimigos como se fossem uns agasalhos. Por isso que surgiu essa coisa de que ele rouba a pele das pessoas pra se transformar nelas. De acordo com a teoria, como ele é imortal e seria muito estranho se ele começasse a chegar aos 50, 60 anos sem envelhecer, ele periodicamente rouba a pele das pessoas pra se transformar nelas. E até por isso que ele manteria o Ramsay, o filho dele, por ali mesmo odiando o Ramsay, porque quando o Ramsay cresceu mais um pouquinho, assim, ele começou a ficar velho, ele vai, rouba a pele do Ramsay. O que eu acho dessa teoria? Balela, nada a ver. O que você acha? Também acho. Eu acho que tem pouquíssima evidência. Não, e pra quê? Ele pode simplesmente ser malvado, ele tem que ser filho dos outros pra ser do mal. Essa teoria que a gente vai falar não aconteceu na série, então, spoiler alert, pode ser um spoiler dos livros, mas eu acho que isso não vai acontecer na série. Eu acho que eles estão um pouco cagando pros Greyjoy na série, que é sobre os Greyjoy. Lembra do pai do Theon, o Balon Greyjoy? No livro, depois que a Melisandre joga as sanguessugas lá no fogo, ele é um dos reis que morrem. Ele ainda não morreu na série, meio X ele não ter morrido na série, mas é porque ninguém liga pros Greyjoy. A teoria é que o irmão dele, o Euron Greyjoy, contratou um homem sem rosto pra matar ele. O homem sem rosto é aquela galera lá da área, os assassinos. Teoricamente, o Balon morreu de um acidente quando ele tava cruzando uma ponte no castelo dele. Acidente, mas o trabalho dos homens sem rosto é matar e fazer parecer um acidente. Depois que o Balon morreu, o Euron ficou muito de boa. Ele foi lá e tomou o lugar do irmão. Ou seja, faria sentido ele ter matado o irmão pra tomar posse do lugar dele, pra ser o reizão foda lá de Pike. E o mais foda pra mim é que assim, o Euron tinha sido banido de lá. Ele foi pelo mundo inteiro pilhar, saquear, estuprar, não sei o que lá. Quando o cara morre, ele volta no dia seguinte. Ele tava do outro lado do mundo. Ele brotou. Ou não, ele contratou o cara e tava só esperando o irmão morrer pra ele pisar lá. Essa é uma teoria plausível e super simples também, não é uma grande teoria. Tipo, o cara matou o outro pra tomar o lugar dele, beleza. Mas como eu disse, ninguém liga pros Greyjoy na série, então foda-se essa teoria, tipo, ninguém liga. Talvez agora entre. Na próxima temporada. Na próxima temporada. Eles divulgaram o casting e tem um personagem que é o pirata, que é tipo o cara temido pelo mundo, não sei o que, na descrição do papel que vai ser importante. Pode ser o Euron, pode ser alguém que eles inventaram. Eu acho que a temporada que vem vai voltar com os Greyjoy, talvez por causa de alguma coisa relacionada ao Theon, que a gente não sei o que pode acontecer. Porque agora chegou naquela coisa que a gente não sabe mais o que vai acontecer, porque não tem mais livro, minha gente. Então agora a gente tem que inventar da nossa cabeça o que a gente acha. Tem uma teoria que inclusive eu mencionei num vídeo que eu fiz lá no meu canal, que é uma teoria que pra mim é uma das mais malucas, mas que fazem mais sentido de todas. Eu não gosto dessa. Quando eu tava lendo, eu já sabia que tinha alguma coisa muito estranha acontecendo, e aí quando eu li essa teoria eu pensei, nossa, é isso, certeza. Você acredita na teoria? Eu acredito. A teoria se chama pasta de Jojen.
Sabe o Jojen Reed, o irmão da Mira, que fica andando com o Bran atrás da muralha? Falando coisas. Ele é super sério, super taciturno. Ele tem as visões e tem um monte de convulsões e vai ficando cada vez mais fraco enquanto eles estão indo atrás do Corvo de Três Olhos. E a missão deles é ajudar o Bran nisso. Aí quando eles chegam no lugar do Corvo de Três Olhos, o Jojen até melhora fisicamente, mas ele começa a ficar muito deprê, assim. A teoria é de que quando o Jojen chega lá, ele já sabe o destino dele, que é morrer, ser usado como uma forma de sacrifício humano pra virar uma pastinha que o Bran come e ativa as capacidades de visão verde dele. Quer ver o futuro, presente, passado, ver o mundo inteiro. É um Wi-Fi. Entrar na internet das árvores. Nos livros, o Jojen não morreu ainda. Pode ser que ele morra ou não. Se a teoria tiver certa, Se essa teoria tiver certa, ele morreu e foi comido pelo Bran. Na série ele já chega lá e morre pelos bichos que saem da terra esquisitos. Então a gente sabe que isso não vai ter na série porque ele já morreu. Talvez a Mira... Pode ser a pastinha. Pode ser. Eu acho que essa teoria é muito viagem. Essa teoria aqui eu até gosto dela, eu acho que é plausível, mas também foda-se, eu acho que não faz muita diferença. E é a dos filhos do Theon Greyjoy. Lembra quando o Theon chegou em Winterfell e ele ficou querendo provar pro pai dele que ele era fodão, eu sei fazer as coisas, e ele foi e matou o Bran e o Rickon, que na verdade não eram. Eram os filhos de quem? Eram os filhos do moleiro. Os filhos do dono do moinho. Só que o Bran e o irmão dele estavam escondidos nas criptas. E o Theon ficou procurando, não achou, matou 2 moleques no lugar. E esses moleques eram filhos do moleiro, eu acho que é moleiro, o dono do moinho. Do vizinho. O vizinho. Só que o Theon já tinha comido a mulher do vizinho várias vezes. Então pode ser que, a teoria diz isso, que ele tenha matado os próprios filhos dele, ou pelo menos um dos meninos era filho dele. Theon teria 20, 21 anos por aí quando ele chegou em Winterfell, então ele teria que ter tido um filho quando ele tinha tipo 15 anos, mais ou menos. É possível? As pessoas têm filhos com 15 anos? Sim. Sei, eu acho essa teoria meio tipo, pra quê? Só pra falar que ele matou o próprio filho dele. E sei lá. Eu acho que pode ser, mas se for também... Tanto faz, eu acho que ele já traiu a família dele, sabe? Ele já cruzou aquela linha, sabe? Ele não... Eu acho que não liga mais se ele matou os filhos dele ou não. Ainda mais agora que ele é o fedor, assim. Tem uma teoria que pra mim é a mais nada a ver de todas essas que a gente falou, que é que a Lyanna Stark ainda está viva. A Lyanna, a irmã do Ned Stark, a quem ele fez a promessa, a possível mãe do Jon Snow. Sabe que começaram uma guerra inteira por causa dela e tudo que a gente vê na série basicamente porque ela foi sequestrada. A gente explica essa história neste vídeo aqui. Dizem, nessa teoria maluca, que a Lyanna ainda tá viva. Por quê? Uma das evidências que os caqueiros que fizeram essa teoria acham é que o Ned não batizou nenhuma das filhas dele em homenagem à Lyanna. Por exemplo, o Robb, o Bran e o Rickon são todos homenagens a pessoas que ele admira. O Robb é o Robert, o Bran é o irmão dele, o Brandon. E o Rickon é por causa do Rickard, o pai dele. Se a Lyanna morreu, então por que ele não deu o nome da filha de Lyanna? Não quis. Porque não quis. Porque, sei lá, porque a Caitlyn escolheu. Só por causa disso? E a pessoa não precisa estar morta pra ele dar um nome de homenagem também. O Robert não estava morto quando ele batizou o Robb. Essas pessoas que defendem a teoria dizem que a promessa que a Lyanna fez o Ned dizer era pra não contar pra ninguém que ela tava viva ainda e que ela ia lá viver. Tá fazendo o que até agora? Tá Por que não apareceu? Exato. Eu acho que se ela tivesse viva, ela já tinha aparecido. Eu acho que essa teoria é muito aquela coisa, a esperança dos fãs de que a pessoa não morreu. Um dos disfarces que dizem que a Lyanna pode ter assumido é da Septan Lemor, que é uma personagem que viaja junto com o Tyrion e que foi cortada da série, assim como todas as pessoas que viajam de barco com o Tyrion. Todo mundo. A Septan Lemor é meio misteriosa, ninguém sabe quem ela é, todo mundo acha que ela é alguém disfarçada, mas não sei por que seria a Lyanna. Eu acho que não tem nada a ver, e o Tyrion poderia ter reconhecido, por mais que ele fosse mais novo na época da rebelião, ele com certeza deve ter visto algum retrato. Todo mundo diz que ela é parecida com Eddard, então... Agora, a minha teoria favorita dessas todas é que o Tywin sabia da morte do Joffrey, do seu netinho. Essa teoria também não faz muita diferença na vida de ninguém, mas é uma das mais plausíveis pra mim. Porque o Joffrey, na época que ele morreu, ele tava causando. Ele tava enchendo o saco, ele mandou matar o Ned. Causou uma guerra na porra de Westeros. Ele não respeitava a autoridade de ninguém, inclusive a do Tywin. Então, acho que se o Joffrey saísse, seria muito bom pro Tywin. Inclusive porque o Tommen ia entrar no lugar dele e o Tommen era besta, era fácil de manipular. Quem ia governar no lugar do Tommen era o Tywin. E então, o Tywin ia falando isso, que ele era gentil, que ele ia ser um bom rei, não sei o que, ao contrário do Joffrey, que é imprevisível. Então tudo isso seria muito bom pro Tywin se o Joffrey morresse. Então a teoria diz que
ou que ele sabia que ele ia ser envenenado pelos Tyrell junto com o Mindinho lá, ou que ele participou, Pra contratar tipo, que ele a galera. aceitou, ou que ele sabia, mas que ele não fez nada. Eu acho super plausível e eu acho a cara do Tywin também. Até porque o Tywin não gosta de gente fraca, e ele já disse isso várias vezes. E o Joffrey, durante a Batalha de Água Negra, inclusive na série mostra, ele fugiu, ele foi lá pra dentro ficar de boa, não participou da batalha. Quem teve que fazer as coisas foi o Tyrion. Eu acho que isso pega mal pra casa Lannister, assim. Então faz todo sentido se ele soubesse. Então você imagina, o Joffrey tirava sarro do Tywin e falava, eu não vou me submeter a você, não sei o que. Tava expondo o Tywin ao ridículo. Imagina como ele detestava ser exposto ao ridículo. Se o Tywin sabia, se o Tywin entrou em contato com a Olenna Tyrell e com o Mindinho pra fazer esse plano, até que ponto ele sabia dos planos do Mindinho? A gente imagina... Da Sansa. Ele sabia que o Mindinho ia levar a Sansa pro vale? Mas se bem que agora isso tanto faz, porque Ele morreu, o plano tudo morreu certo. com ele. Tem várias teorias de viagem. viajantes no tempo também. Tem um monte de teorias malucas, essas foram só as que a gente escolheu. Então, entra no canal da Miriam pra saber mais coisas de Game of Thrones que tem lá. E assina aqui meu canal também, porque semana que vem a gente vai falar do que a gente achou do último episódio de Game of Thrones, da 5ª temporada que tá acabando. Deixa suas teorias nos comentários. Deixe E suas teorias, se você concorda, se você não concorda, se você acha que o Tywin virou uma pasta e foi comida pelo Tyrion ou qualquer coisa assim. Coloca aí nos comentários. Até semana que vem. Tchau!